Existe muito questionamento com relação ao tempo que cada etapa de um relacionamento deve cumprir. Quanto tempo deve ter um namoro, quanto tempo deve ter um noivado, para assim depois vir o casamento. A Bíblia ela não vai nos dizer com exatidão com relação a essas coisas. Você não vai encontrar na palavra de Deus que o namoro tem que ter 1 ano, o noivado tem que ter 2 e assim vir o casamento. Ela não vai dizer explicitamente dessa maneira, mas ela nos diz de forma bem clara quando o casamento deve ocorrer na vida de um casal. Mas antes, nós temos que entender a dinâmica que envolve esse relacionamento e o porquê o namoro está sendo tão demorado e está ultrapassando, talvez, o senso comum de tempo. Nós observamos que há namoro de 5, 10 anos. Eu mesmo já tive experiência de um casal que estava namorando há quase 15 anos. Bom, primeiro nós temos que entender o que leva o casal a ter um namoro longo. Pode ser por questões financeiras, pode ser por questões de trabalho, onde um trabalha numa cidade, o outro trabalha em outra cidade, pode ser por questões familiares, enfim, uma série de fatores podem contribuir para essa demora de um casamento. Mas nós temos que entender o que a Bíblia nos diz com relação a isso. Quando nós observamos o tempo, fazendo uma análise bem simples, o tempo ele leva a algumas coisas. E uma das coisas que o tempo leva é a intimidade, o acesso. Por exemplo, um casal que está há um dia namorando, eles têm um limite de intimidade. Às vezes nem sabe onde um ou outro mora. Mas um casal que está namorando há 5, 10 anos, ou não precisa nem ser todo esse tempo, o senso de intimidade, ele já foi rompido há muito tempo. Logo, quando a capacidade de entender o limite de cada um é rompida e a intimidade é exacerbada, o que pode acontecer a partir de então? Quando um casal que namora há muito tempo quebra o limite da intimidade, onde um tem muito acesso ao outro, principalmente na vida íntima, esse casal, inevitavelmente, em algum momento, se entregará aos desejos da carne. E assim sendo, o apóstolo São Paulo nos indica o momento ideal do casamento, quando ele nos diz que melhor casar-se do que abrasar. Ou seja, quando esse limite ele é rompido, o casal ele tem que observar o mais urgentemente possível as razões que o impedem de ter o casamento. Se é por uma questão financeira, não há problema algum ter a condição de pedir que pessoas, ou mesmo de considerar a ajuda de pessoas para que o casamento se realize, para que não rompa essa barreira da intimidade e acabem pecando sobremaneira, trazendo sobre o casal outros problemas. Se é uma questão de distância, cabe ao casal entender as razões onde um deve ceder às condições do outro, e assim sucessivamente, para que, havendo essa aproximação, o casamento venha a ocorrer. Logo, o entendimento é que namorar por muito tempo pode levar a situações, a circunstâncias que incorrerá em pecado, incorrerá após o pecado a normalidade do pecado e, consequentemente, o fato de acomodar-se no pecado. Então, para você que namora há muito tempo, procure auxílio, procure ajuda, procure apoio para que você possa casar-se e viver as bênçãos de Deus em seu casamento. Deus te abençoe.